autonomia do sujeito, né? Então, quer dizer, na verdade, ele tem que passar 2 anos fazendo essa terapia, né? Ou seja, compulsoriamente, quando, na verdade, esse indivíduo ele deveria ter autonomia para escolher ou não se ele quer fazer esse acompanhamento, por exemplo, psicoterápico ou não. Da mesma forma que eu, Marcos, se eu quero buscar um psicólogo, eu tenho autonomia para buscar um psicólogo, né, para iniciar o meu tratamento e para interromper o tratamento com o psicólogo no momento que eu quiser. Você acha essa exigência, então, de certa forma, invasiva? Exatamente, porque, na verdade, a gente precisa criar um modelo baseado e pautado, né, em direitos humanos, na autonomia e na liberdade dos sujeitos. Né? E eu acho que é de fundamental importância a gente investir, né, como a entrevistada colocou, investir exatamente em médicos, né, em todo esse pessoal, em toda essa equipe, exatamente para quê? Para que não aconteça, por exemplo, do transexual fazer uso de hormônios, né, e fazer uso de outras técnicas que vai prejudicar a saúde dele, né, ou dela. Né? Então, eu acho que é de fundamental importância que ele tenha essa orientação por parte da equipe médica. Mas não uma coisa impositiva que tem um prazo determinado. Exatamente. Isso, né, a sua visão. A gente está vendo aí algumas imagens do filme Transamérica, de 2005, com o qual a atriz Felicity Huffman, que vive a personagem principal, Sabrina Osborn, ganhou um Globo de Ouro e o filme ganhou vários outros prêmios, né? A gente estava mostrando algumas imagens aí. Marcela, a sua experiência nessa área? Em relação à parte de hormônios, né? Na verdade, mesmo você nascendo mulher no corpo masculino, você tem as transexuais têm um veneno para o corpo, que é a testosterona. Então, os hormônios femininos são necessários para você combater a testosterona. Porque a testosterona para a mulher transexual é um veneno, porque ela traz os traços masculinos que nós não desejamos. E vai lembrar que todas as mulheres têm testosterona em quantidades pequenas. Assim como o homem tem o hormônio feminino. Exatamente. Mas acontece que, por ter nascido num corpo masculino, né, fisicamente masculino, a testosterona está lá presente. Então, os hormônios são necessários. Os médicos devem ser procurados, né, para um melhor acompanhamento. Agora, não é porque é um endócrino que ele é especialista para cuidar de transexual, não. Não é qualquer um, Não é qualquer um. Eu já fui no endócrino certa vez, logo no início de todo o processo, que ele queria me passar hormônio masculino, para ver se eu virava um menininho. E eu falei, não está entendendo, não é isso que eu estou querendo. Oi, não é por aí, né? E o acompanhamento, né, se faz necessário, mas por profissionais especialistas na área de transexuais. Não adianta você, por exemplo, ter o acompanhamento de um psicólogo que de repente vai achar que aquilo é uma doença e vai querer te masculinizar de qualquer forma. Não é por aí. Mas você precisa de um acompanhamento. E esse tempo de viver como mulher, 2 anos, 3 anos, enfim, um tempo estabelecido, é até para você poder saber o que você vai enfrentar no seu dia a dia, os olhares, os preconceitos. Porque quando você é vitrine, você não atrai só os olhares, você atrai as pedradas também. Então você tem que saber lidar com isso. Nem todo mundo tem essa estrutura, tá? A Aline Machado chamou a gente aqui. O que é, Aline? É mais uma participação da Ludmila? Isso, Ludmila vai explicar para a gente como é que tem sido a experiência dela tentando mudar o nome. Ela já se autodenomina Ludmila, tem um nome mudado no registro civil, mas nos outros documentos não. Por quê? Olha só, o que acontece, como é esse processo da mudança no registro civil e, consequentemente, nos outros documentos, né? Eu tive que procurar a Defensoria Pública da minha cidade e dar entrada no processo para requerer a mudança do meu prenome. Passando todo esse processo, tive que tirar uma nova certidão, da nova certidão a nova identidade, da identidade sim, agora eu vou poder dar entrada nos outros documentos, mas é um processo que vai sendo por etapas, então ele acaba demorando um pouco, né? Graças a Deus eu não posso nem reclamar e dizer que o meu demorou muito, porque, enfim, um tempo muito rápido, em uma questão de 8 meses, hoje eu posso já
dizer para as pessoas que eu tenho uma identidade com o meu nome. Mas para você mudar, regularizar em todos os documentos, existe a necessidade de comprovar que você fez a cirurgia de mudança de sexo? Não necessariamente, né? Porque o que pode, no meu caso, o que acontece? Em alguns documentos, né, que tem a questão do sexo, ainda vai constar o sexo masculino justamente por não ter passado ainda pela cirurgia. E eu tenho que tomar cuidado com isso, porque caso eu preencha alguma ficha, alguma questão e deixe passar essa questão do sexo colocando feminino, eu posso ser acusada de falsidade ideológica, né? Então são cuidados que as pessoas precisam ter, que não são explicados, e as pessoas às vezes acabam cometendo determinados erros e pagando o preço por isso. Obrigada, Ludmila. Boa sorte na mudança dos documentos e boa sorte também na cirurgia. Fabrício, complicada a situação, né? Bastante, Aline. Eu vou perguntar aqui para a Marcela como é que foi a experiência dela aqui com isso, né? Como é que foi? Sim. Primeiro, deixa eu responder por respeito àquele rapaz do Twitter, né? Sim, claro, Gente, pois não. Não esquecemos de o William você, de Luca, vamos que é de responder. Balneário Camboriú, Santa Catarina, ele Isso, mandou lá de esclarecimento Santa aqui. Catarina, então eu vou responder. Não, esqueci dele. Realmente é um preconceito você ficar chamando de o transexual. Porque o transexual, você está vendo uma mulher. E é assim que você tem que tratar. E como é mulher. como a pessoa quer ser vista, né? É como a pessoa quer ser vista, porque é o que ela é realmente, de fato. Então, você tem que tratar como uma mulher. Muitas vezes, quando a pessoa trata no masculino, é na intenção de ofender mesmo. Eu mesma, aqui na Câmara, até por uma pessoa, um garçom, que nem conheceu meu estado anterior, enfim, mas basta que um saiba para falar para os outros, né? Ó, se alguém falar assim, ó, ela é bonita. Famosa cutucada, olha lá. Ela é bonita, o outro vira, era homem, sabe? Ou então, tem coragem? Não, tem que saber se eu tenho coragem, né? É diferente. Então, uma vez aqui na lanchonete, de forma proposital, ele ficou, esse leite é dele, esse leite é para ele. E aquilo me aborreceu, eu discuti com ele, fiz uma reclamação, mas ele, depois de satisfeito, foi lá na sessão de segurança, Polícia Legislativa, fazer uma queixa contra mim. Só Né, para a como gente as coisas são aproveitar. invertidas. Só para a gente aproveitar esse gancho, e já já a gente vai falar dessa questão da documentação, voltar, até estendo a pergunta aí para o Marco também. Sim. A gente vive num país de piadista. O Sim. Brasil é um país de piadinha. Como é que se consegue identificar quando que é uma agressão e quando realmente é uma coisa que dá para levar na esportiva? Você consegue? Quer falar? Olha, talvez você como, né, Quer que eu fale? mulher... Pois não, conta a sua experiência, Marcelo. Não, na verdade é o seguinte, você percebe, você tem que lidar com esse tipo de preconceito, como eu falei agora há pouco, é um caso singular, é um caso novo, não o meu caso singular, né? A questão do transexualismo. Então, as pessoas têm curiosidade. Agora, você atrai não só os olhares, mas também as pedradas, como eu falei. Então, você tem que lidar com esses preconceitos também. Agora, você sabe que, às vezes, alguém faz algum elogio, faz alguma piadinha, mas está cantando, está te elogiando de alguma forma. Mas, por outro lado, tem pessoas que te agridem gratuitamente. Por exemplo, tem um servidor, prestador de serviço aqui, que acho que ele por causa da religião dele, toda vez que eu passo perto dele, ele começa a cantar hinos religiosos, né? Então, não sei se é para afugentar o demônio de mim ou dele. Eu acho que ele fica tentado, hein, Marcelo? Então, não sei se é para afugentar o demônio de mim ou que está nele. Então, você tem estudo. Então, por exemplo, se eu for ligar para isso, eu vou viver fazendo reclamações. As pessoas que não conhecem a minha história no dia a dia na rua não têm esse problema, né? Agora, quem já conhece, infelizmente, eu tenho que lidar com isso. E Marco, como é que você vê? Você, como sociólogo, você sabe bem a composição do brasileiro, a cabeça do brasileiro como é. Como é que você encara essa questão? Olha, eu acho que é uma questão muito delicada essa questão de você saber onde começa a brincadeira, né, e onde termina o preconceito, né? Mas é fato que na nossa sociedade a gente tem bastante preconceito com relação às sexualidades ditas não normativas, né, ou seja, todas aquelas sexualidades ou identidades de gênero, né, que fogem exatamente ao padrão heterossexual, né?
Então, mas eu acho que para a gente poder identificar exatamente se é um preconceito, se é uma brincadeira respeitosa, uma brincadeira que tem um intuito, de repente, até mesmo de se aproximar da pessoa, eu acho que é analisar o contexto, a situação, o tom de voz da pessoa, a maneira como ela se coloca, como ela se porta. Eu pergunto porque aqui no Brasil, pela natureza, eu acho, da população, e até porque os homossexuais sempre foram objetos de piada. Aham. Fica difícil se adotar uma postura como existe nos Estados Unidos, por exemplo, de qualquer coisa dar um processo logo, porque aquilo ali é uma ofensa e tal, e acaba se exigindo um jogo de cintura, né? Agora, voltando nessa questão dos documentos, né, que a gente vai falar, eu vou pedir para a gente falar rapidamente, porque já tem um monte de participação aqui no 0800, no Twitter, o Adriano Reis, inclusive, de Chapadinha, Maranhão, manda aqui parabéns pelo programa e pela discussão do tema da transexualidade. Obrigado, Adriano. Vamos falar dessa questão dos documentos, que ainda não existe um amparo legal para mudança, enfim, né, para a pessoa se refazer, assim, né, a pessoa renasce, né, em termos de documentação, né, Marcelo? Sim. Bom, no meu caso e de algumas mulheres transexuais, né, foi uma coisa burocrática, mas necessária também, e eu concordo com isso. Primeiro, quero dizer o seguinte, a gente trata assim, as transexuais, mas as transexuais, você chama assim até a mudança. Depois da mudança, é uma mulher. Oficialmente. Fisicamente, oficialmente também, né? Então, veja só, eu recebi uma nova certidão com a mudança do nome e de sexo também. Tá lá, Marcela Albuquerque, nascida tal, sexo feminino. Não há nenhuma menção na minha certidão, nem documento nenhum ao meu estado anterior, né? Mas isso depende do bom humor do juiz ali que autoriza, né? Porque como a Aline falou, assim, né? Tem sido assim. No caso da Ludmilla, é porque ela não fez a cirurgia, né? Acredito que tenha sido por isso. Eu não conheço profundamente o caso dela. Então, por exemplo, quando você recebe uma nova certidão, como foi o meu caso, eu passei a ter todos os direitos de uma mulher biológica. Porque assim sou mulher hoje, então, aposentadoria, posso casar no civil, no religioso, tudo. Ok? Bom, vamos às participações aqui no 0800. O nosso sócio aqui do programa, o Bruno Leite Barros, daqui de Brasília, do Recanto das Elmas, ele faz um comentário aqui. Negros homofônicos, acho que ele queria dizer homofóbicos, homossexuais, racistas, preconceitos de gênero e classe. O preconceito parece que só é problema quando se é vítima dele. Se as pessoas se colocassem no lugar das outras, viveríamos de forma bem mais harmoniosa. Tá? É a participação do Bruno. A Carmen Cabral, de Roraima, levanta a questão aqui, dirigida a Marcela até, gostaria de saber se com a mudança de sexo elas sentem prazer do mesmo jeito que nós mulheres sentimos. Dá para responder rapidamente? Respondo agora. Olha, o prazer existe, você se excita normalmente, você tem orgasmo, né? Tudo normalmente. Tudo normal. Tudo normal. A cirurgia moderna agora, faz isso. É claro que isso vai tudo. depender também do seu parceiro. Se você não estiver excitada pelo seu parceiro, dificilmente você vai chegar ao orgasmo. Aí a culpa não é sua, né? Aí a culpa não é sua, mas você está ali linda e preparada para ter todos os orgasmos possíveis, né? Agora o outro tem que ser competente também. Então não é só aquela coisa de cabeça, porque o prazer vem da cabeça, mental. Não, é físico mesmo. Você fica excitada, você se lubrifica, fica pronta para a penetração, você tem o orgasmo. É tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Tudo dentro da normalidade, né? Sim. Aqui também tem uma pergunta da Ângela de Moura Mendes, de São Lourenço da Serra, de São Paulo. Ela pergunta, diz aqui para Marcela, né? Gostaria de parabenizar pela cirurgia e pergunta, a senhora sentiu muita dor no pós-cirúrgico? Nenhuma dor. Nada, nada, nada. É claro que você... Olha, quando eu olhei quando eu pesquisei um pouquinho a cirurgia, eu olhei e falei, meu Deus do céu, isso deve doer demais. Só, não olhem alguns vídeos que estão na internet, senão vocês vão ficar horrorizados. Eles mostram alguns vídeos de umas cirurgias estranhas, com resultados mais estranhos ainda. Quem tiver a intenção de fazer a cirurgia e olhar aquele vídeo vai falar, eu não vou fazer, certo? Mas assim, como eu falei, toda cirurgia vai depender do sucesso da cirurgia, né?
Então, no meu caso, eu tive felicidade, tive sucesso, então senti as dores que as pessoas imaginam.